Livro A Didática das Provações. Analisemos mais detidamente a dimensão qualitativa das provações, ou seja, no seu grau de intensidade e de severidade. Vejamos alguns exemplos de provações registradas na Palavra de Deus que revelam o nível de intensidade e de severidade das pressões que vêm sobre a pessoa provada. 1. Jó. Grau elevadíssimo de intensidade. Súbita perda de tudo e de todos. Jó capítulos 1 a 42. 2. Abrão. Grau elevado de intensidade. Mudança para um lugar desconhecido. Gênesis 12, verso 1. 3. Abraão. Grau elevadíssimo de intensidade. O sacrifício de Isaque. Gênesis 22, 2. 4. Esaú. Grau moderado de intensidade. A fome pela qual passava diante de Jacó, quando lhe vendeu a sua primogenitura por um prato de ensopado. Gênesis 25, 29 a 34. 5. Elias. Grau elevado de intensidade. As ameaças de morte de Jezabel. 1 Reis 19, 1 a 4. 6. Ananias, Misael e Azarias. Grau elevadíssimo de intensidade. A condenação por não adorarem ao rei Nabucodonosor. Daniel 3, 19 a 21. 7. Pedro. Um grau moderado de intensidade. A acusação, tu és um deles, durante a vigília da noite em que Jesus era condenado. Mateus 26, 74. 8. Daniel. Grau elevadíssimo de intensidade. A condenação à cova dos leões. Daniel 6, 16. 9. A mulher que habitava em Naim. Grau elevado de intensidade na sua provação. Além de viúva, naquela ocasião ia sepultar o único filho. Lucas 7, 11 a 13. 10. Pedro. Grau moderado de intensidade na provação quando o Senhor lhe ordenou que lançasse as redes. Lucas 5, 4 a 6. Ainda nessa dimensão das provações, deve-se considerar a possibilidade de ocorrência de diversas provas ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, o que as tornam ainda mais pesadas e severas. 1. O patriarca Jó sofreu perdas incalculáveis em pouquíssimo tempo e, enquanto essas provas eram suportadas por ele, outras provas se juntaram a essas, tornando o seu fardo quase insuportável. A esposa deixou de apoiá-lo, dizendo inclusive que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer logo. Alguns amigos vieram para conversar com ele e acabaram se tornando pesos ainda maiores sobre Jó, trazendo falas que o oprimiam ainda mais, como, por exemplo, dele ter que confessar seus pecados e reconhecer que estava sendo punido por Deus por essas supostas práticas más. Suas dores físicas e mentais só se avolumavam com o passar do tempo. 2. A nação de Israel, que deixara o Egito depois de 430 anos de peregrinação em outras terras e de escravidão, enfrentou provas difíceis em sua jornada, tendo que a cada dia superar uma aflição diferente, sede, fome, cansaço, doenças, medos, etc. 3. São muitos os exemplos de pessoas e comunidades que enfrentaram esse tipo de acúmulo de dores sobre dores, mas nenhum deles sequer se aproxima da gravidade do que sofreu o Senhor Jesus. Sua vida toda era uma montanha de provações,
falsas acusações, desprezo, abandono, solidão, humilhação, agressões físicas, incompreensão, fome, sede, traição, julgamentos injustos e ilegais, condenação indevida, crucifixão. Essa era sua vida, a cada dia, sabendo exatamente o que lhe aconteceria a cada passo que desse. Isaías 53 descreve bem as terríveis agruras que enfrentou e suportou por mim e por você. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amanhã trataremos da dimensão quantitativa das provações, ou seja, o seu volume, sua proporção, o seu tempo de duração e a sua frequência de ocorrências.